Beleza, galera. Então nós vamos falar aqui sobre triângulos. Localize aí o seu material. Essa imagem, tá? É a representação, né, é um relógio de sol, certo? A ideia, acredita-se que esse foi o instrumento mais antigo, né, o instrumento astronômico mais antigo construído pelo homem. O funcionamento dele é assim, a cada momento do dia, essa sombra ela se desloca, né? Então, com o passar do dia, certo? Essa sombra se desloca. E aí isso faz a marcação do tempo, tá? Aqui tem um modelo matemático do funcionamento dela, tá? Beleza? Aqui você tem a sombra. Note que se você traçar aí uma reta da extremidade dessa vara até a ponta da sombra, certo? Nós temos aqui a vara, a sombra com essa reta, formando um triângulo retângulo, beleza? Então, para você fazer em casa de tarefa, quais as características da sombra formadas? Opa. Qual? Cadê? Quais as características da sombra formada pelo como que fala isso aqui? Gnomon, né? Ao longo do dia e traçando um segmento de reta da extremidade da vara até a extremidade da sombra, qual é a figura formada? Então essa 2 aqui a gente já sabe que é um triângulo retângulo, certo? Beleza? Vou voltar aqui. Bom, pessoal. Então, passa o marca-texto aí, Teorema de Pitágoras, e coloca o dia. 20/5/2020, tá? Bom, galera, é o seguinte. O Teorema de Pitágoras, ele funciona, certo? Num triângulo retângulo. Ele estabelece a relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tá? Então, você vai perceber ao longo da sua trajetória estudantil que ter o teorema de Pitágoras guardado na mente, no coração, vai ser uma boa ideia, tá? E detalhe, você só tem que saber usar. Hipotenusa, cateto e cateto. Hã? Como assim, professor, hipotenusa? Ah, tá, verdade, eu esqueci, né? Olha só. No triângulo retângulo, cada lado tem um nome, né? Então, assim, esse canto aqui indica que é um ângulo de 90 graus. Beleza. Tá, professor Maia. Isso eu já sei. Você já falou isso em aula. Ótimo. O ângulo de 90 graus também é conhecido como ângulo reto. De frente para o reto, aqui, ó. O lado que está de frente para o ângulo reto, esse lado aqui se chama hipotenusa, tá? Então, esse lado, o maior lado do triângulo, é sempre a hipotenusa. Escreve aí, aqui, ó. Vem aqui, ó. Nesse cantinho, escreve aqui, ó. O maior lado do triângulo é sempre a hipotenusa. Do triângulo retângulo, tá? Desculpa. O maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Então, aqui você tem um cateto. Aqui você tem outro cateto. Certo? Isso daqui, ó, AB e BC são os catetos, é o segmento, tá? Ó. Segmento AB, ou seja, é esse pedaço aqui, ó, que começa no A, termina no B, tá? Isso daqui, ó, segmento BC, começa no B e vai até o C, o CB tanto faz. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Dando continuidade. Então, o Pitágoras, ele nasceu aí na Grécia, né, por volta de 572 a.C. Ele fundou a escola pitagórica, né, e contribuiu com muitos resultados dentro da ciência, da filosofia e da matemática, tá? Então, o resultado que a gente vai fazer agora leva o nome dele, né, o Teorema de Pitágoras. Para os íntimos, anota aí, Telpit. Ou seja, o que a gente vai combinar aqui? Você está
se familiarizando ainda com o Teorema de Pitágoras, certo? Mas a hora que você estiver já mandando ver, resolvendo tudo, destruindo, então você vai poder falar até o pitch, porque daí você vai estar íntimo do Teorema de Pitágoras, beleza? Tranquilo? Bora pro próximo. Aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui, gente, porque eu já dei essa aula aqui para outra turma. Apaga, apaga, apaga. Apaga. Aqui, vai, funciona aí. Rápido. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, beleza. Tá. Amiguinhos e amiguinhas, o que nós vamos ter que fazer? Vamos responder isso daqui, juntinhos. Vem pra cá. Vou pegar uma cor bem legal aqui. Gosto do verde do Palmeiras. Observe a figura a seguir formada por um triângulo retângulo. Então você vai olhar para essa parte aqui, ó. Olha daqui, ó. Daqui, aqui e aqui. Que tem um triângulo, certo? O triângulo tem um ângulo de 90 graus? Tem. Tem que pegar a cor preta porque não dá. Tem. Então, se aqui é o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus é o ângulo reto. E aí, jovens, quem está de frente para o reto, aqui a hipotenusa. Então, esse lado aqui, ó, a hipotenusa. Sobre essa hipotenusa, o que a gente tem aqui? Um quadrado, certo? Beleza. Aqui é um cateto. Note que usando esse lado, esse cateto aqui, a gente construiu um quadrado aqui. Beleza. Aqui é o outro cateto. Note que esse outro cateto, a gente construiu um quadrado aqui, ó, onde o lado é igual a ele, certo? Beleza. Então, letra A, ok. Observamos. Veja que o quadrado menor está dividido em duas partes, ó. Dividir em duas partes, tudo bem. Beleza, posso dividir enquanto eu quiser, mas aqui está dividido em duas partes. O quadrado médio está dividido em três pedacinhos, ó. Esse e esse. Ok, tudo bem, já observamos. Agora tente recobrir o quadrado maior usando essas partes. Então, é como se você fizesse isso, ó. Recortasse isso daqui, esse verde, e arrastasse para cá. Recorta esse amarelo, arrasta aqui. Pega o azul, coloca ele aqui. Pega esse laranjadinho, coloca ele aqui. Pega esse lilás, coloca ele aqui. Beleza? Eu acho que vocês têm no material de apoio, depois vocês consultam e recortem e tentem colar. Beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai perceber? Que é possível colocar todos esses pedacinhos aqui, ó, dos quadrados menores, encaixados aqui dentro sem deixar nenhum espaço livre e sem sobrar, tá? Sem ficar nenhuma parte de fora, ou seja, esses retalhos aqui, ó, esses pedaços que foram essas divisões, elas encaixam e cobrem certinho esse quadrado. Tá, beleza. Então, você viu que cobriu. Agora, qual é a relação, então, entre a área dessa maior e a área dessas outras duas? O que a gente pode concluir, então, gente? Se eu peguei a área desse quadradinho, recortei, né? Mas consegui encaixar tudo no quadradão, o que você pode me falar, então? Que a área do quadradão é igual à soma da área dos menores. Dos quadradinhos, né? Dos outros dois quadrados. Eu fiquei arrepiado com a participação de vocês aqui, ó. Então, de parabéns. Então, vamos lá. Então, o que você vai escrever na letra D? A área do quadrado maior é igual, tá? A soma dos dois quadradinhos. Então, é igual a soma da área dos outros dois quadrados. Ou dos dois quadrados menores, né? Dos outros. Não precisa falar que é os outros menores, porque um quadrado é o maior. Então, a área do maior
é a soma dos outros dois. Dos outros dois quadrados. Tá? Beleza? Então, olha só, que bacana, hein? Pitágoras e sua turma construiu isso, percebeu isso, desenvolveu isso aí, né? Sem auxílio de calculadora, sem auxílio de internet, nem nada. Você não tem que criar, você só tem que compreender. E o que, que a gente tem que compreender? Isso daqui, ó. Opa. Volta, volta. Opa, aqui. Estamos aqui. O que, que ele fala na letra E? Vamos dizer que a hipotenusa, vamos chamar a hipotenusa de A. Esse pedacinho eu vou chamar de A. Aí ele pede qual que é a área desse quadrado. Bom, gente, se o lado do quadrado é A, se o lado do quadrado é A, como que calcula a área de quadrado, moçada? Vamos lá, dita para mim aí. Lado vezes lado. Lado vezes lado, obrigado pela participação. Então, a área do quadrado vai ser A vezes A, que vai dar A elevado a 2. Aqui na letra F, ele fala assim, ó. Deixa eu apagar aqui porque já está pronto. Apaga aí, velho. É que não precisa... Ó, o professor Michael viajando aqui, né? Não precisa esfregar. Só tem que clicar em cima, né? Que burro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui, apaga, 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 apaga. Tá. Voltando para a aula aqui, então. A área do quadrado maior, então vai ficar A elevado a 2. Se eu disser que um cateto vale B, vou chamar ele aqui de B. Qual que é a área desse quadrado aqui? Ó? B vezes B. Vou pôr aqui dentro. Ó. B ao quadrado. Se nós chamarmos esse cateto de C, quanto que vale essa área toda? C vezes C, que é C ao quadrado. Então, vamos pôr aqui. Ó. A área de um quadrado menor é B quadrado. E a área do quadrado do quadrado médio é C quadrado. Bom, gente, se a área do maior é a soma dos dois menores, em linguagem matemática, né, usando o A quadrado, B quadrado e C quadrado, a gente pode escrever essa relação. Ó. A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Então, essa relaçãozinha aqui, jovens, é conhecida como Teorema de Pitágoras. Eu gosto de usar ela assim, ó. Ao invés de escrever A quadrado, B quadrado e C quadrado, eu gosto de usar isso aqui, ó. Quem que é o A quadrado? O A, ou melhor, né? Se você olhar aqui, ó, o A é a hipotenusa. O B e o C são os catetos. Então, eu vou escrever de uma outra maneira assim, ó. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, jovens, essa é o Teorema de Pitágoras. Você só tem que saber usar. E eu garanto para você, é muito fácil. Beleza? Tranquilo? Volta aqui. Opa. Cadê? Volta aqui, gente. Ó. Beleza? Então, sempre que você for resolver um exercíciozinho aí, ó, identificou o triângulo é retângulo? É. Quem está de frente pro reto, circula aqui, ó, escreva assim, ó, hipotenusa. Tá? Aqui é um E. Hipotenusa. Circula esse cara, escreva cateto. Por quê, gente? Até você se familiarizar com a coisa, tá? Até você se familiarizar, às vezes você acaba errando, né? Então, isso deixa bem registrado. É como se fosse um carimbo, ó. Opa, hipotenusa, cateto, cateto. Pronto, não tem como errar mais. Beleza? Tranquilo? Olha só, é isso que ele está falando, ó. Olha para esse quadrado aqui, ó. Quantos quadradinhos a gente tem? Né, ó? 3 vezes 3, que tem 9. Que tem 9.
Olha para esse quadrado aqui, ó. 4 vezes 4, aqui tem 16. Quanto que dá 9 mais 16? Justamente o 25, que é a área do quadrado que está aqui, ó, onde o lado é a hipotenusa. Beleza, gente? Depois você pode vir aqui, ó, nesse QR Code aí, que ele vai levar você para acho que para uma atividade aí complementar, tá bom? Beleza? Aqui você tem uma demonstração. Por que, professor, uma demonstração? Porque o Teorema de Pitágoras possui muitas demonstrações. Tem muito jeito de provar o Teorema de Pitágoras. A gente vai fazer na próxima aula também. Na próxima aula não, daqui umas 2 aulas, tá? Depois que a gente falar sobre as relações métricas do triângulo, a gente vai fazer a demonstração também do Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas você pode estudar, pode acompanhar essa demonstraçãozinha aqui, beleza? Bora lá então, aqui uma atividadezinha. Em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então ele está falando, são lados de um triângulo retângulo. Então você tem que sempre estar atento a isso. Se o triângulo não for retângulo, não vale o Teorema de Pitágoras. Tá? Não vale. Grife a medida da hipotenusa. Então aqui, galera, quem que é hipotenusa aqui? O 10. Por quê? Porque é o maior, tá? E aí, então vamos lá, só o time feminino agora. Quem que é a hipotenusa aqui, gente? 26 centímetros. 26. Já circula e põe um certo de caneta aí. Agora aqui, galera, quem é a hipotenusa? O que você está com o mouse em cima. Esse quadrado de 13. Esse aqui? Excelente. Dá 3, alguma coisa, né? Então tá aí. Já circula e põe um certo de caneta. Agora, olha só que bacaninha, velho. No triângulo retângulo da figura, determine o valor de x. Para um pouco, para um pouco. Olha para esse triângulo. Ó, é um triângulo retângulo? Sim ou não? Sim. Sim. Opa, cadê o ângulo reto? Tá aqui, né? Quem tá de frente pro reto? X. E qual é o nome desse lado? Hipotenusa. Isso. Então, primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever hipotenusa. Por quê? O que o aluno costuma errar, ele diz que o x é hipotenusa. E aí, quando um exercício ele tem que conseguir descobrir um valor de um cateto, e o cateto é x, ele coloca o cateto no lugar da hipotenusa, faz maior confusão. Não é o caso de vocês, afinal, vocês são alunos do professor Michael, tá bom? Então, circula o x, escreva hipotenusa. Vai para o 9, escreva cateto. Vai para o 12, escreva cateto. É assim que se resolve, tá? Agora você vai escrever aqui o teorema de Pitágoras. Tem que estar guardado na mente e no coração. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. Não precisa escrever hipotenusa, tá? Só essa inicial. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou você pode também falar assim: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir. No lugar da hipotenusa eu coloco x. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual. Esse cateto aqui é 9, então vai ficar 9 ao quadrado. O outro cateto é 12, então vai ficar 12 ao quadrado. Na linha de baixo, x ao quadrado igual. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado é 144. Só o time feminino responde agora. Quanto que é 81 mais 144? Quanto?
225. Isso. Agora só o time masculino. Operação inversa da potenciação, vem para cá. O x é mais ou menos, né? Só que como aqui se trata de comprimento, pode considerar só o valor positivo. Então, raiz quadrada do 225. Isso aqui tem raiz quadrada exata, pessoal? Sim ou não? Eu acho que é perto do 5, algo assim. Então, calcule essa raiz para mim aí. Vamos lá. É 15, professor. Isso, é 15. Se você fizer 15 vezes 15, vai dar 225. Beleza? Então tá aqui, ó. Exercício 3. Com o teorema de Pitágoras, a gente pode verificar se o triângulo é retângulo ou não. Então vamos supor que você não saiba que o triângulo é retângulo. Você vai pegar o maior lado, vai pôr no lugar da hipotenusa. Os outros dois valores coloca no lugar do cateto e vê se você verifica a igualdade. Se a igualdade for uma verdade, está tudo certo. Eu marquei um X, mas eu estava testando a escrita aqui em cima desse documento. Tá, não sei. Então, o que tu vai fazer aí? Hoje é quarta-feira, nós temos a terceira aula também, tá? Então, vem para cá. Qual desses carinhas faz o papel de hipotenusa? 25. Então, você vai fazer aqui, ó, 25 ao quadrado igual 15 ao quadrado mais o 20 ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Quanto que é 25 vezes 25? Faz aí rapidinho e diga pro professor. Quanto? 625? Não entendi. 625. Isso, muito bem. Agora aqui, ó. Quanto que é 15 vezes 15? 225. 225. Isso. E quanto que é 20 vezes 20? 400. Isso, beleza. Então, olha para o lado esquerdo. Primeiro membro da igualdade. Ó. O lado esquerdo, esse carinha aqui, é chamado de primeiro membro da igualdade. 625. Agora, olha para o lado do segundo lado, né? Que é o segundo membro da igualdade. Quanto que é 225 mais 400? Quanto que dá essa soma? 625. Então, isso é uma... O quê? É uma verdade? O lado esquerdo é igual ao lado direito? Sim. Sim. Então, esses lados pertencem a um triângulo retângulo? Sim. Marca um X de caneta. E aí, verifique isso aqui também agora. Beleza? E a gente já corrige.